A Cultura nos Tempos da Cólera, por Luiz Egnoa, gestor cultural. O Luiz está aqui para mais um bate-papo do canal Corpo Luz MT, de Mônica Tavares. Os bate-papos são divulgados todos os domingos aqui no canal. E se você ainda não conhece, não viu nenhum ainda, entre, eu te convido a assistir a todos, porque estão todos muito bacanas, com gente muito especial, tecendo uma prosa boa com reflexões para o nosso existir. Se você ainda não se inscreveu no canal, é super fácil, clica no inscrever-se que está aí de vermelho e já está inscrito. Aproveita, clica no sininho, porque aí todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Curta, comente, eu leio e respondo todos os comentários. São muito importantes para a gente saber se você está gostando, se quer dar uma ideia ou fazer perguntas. Então, não saia daí, porque a gente está chegando. Para o nosso bate-papo hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito especial. A gente tem aqui um querido, o Luiz Egnoa. O Luiz é artista, professor, gestor cultural, com mestrado em gestão social, educação e desenvolvimento local. Luiz, muito bem-vindo ao canal Corpo Luz. Um prazer ter você aqui, viu, querido? É uma honra para mim, Mônica. Parabéns pela iniciativa, muito importante e muito oportuna. E obrigado por me convidar. Eu que agradeço. E eu vou te pedir para a gente fazer uma audiodescrição. Você topa? Claro, vamos lá. Então, eu vou começar. Eu sou Mônica Tavares, mulher negra da pele clara marrom. Eu estou hoje vestindo uma blusa vermelha com um colar de conchinhas vermelhas, que quem me deu foi minha querida amiga Lucinha Ferreira. Beijo, Lucinha! Estou com meus cabelos cacheados, soltos, assim, eles estão na altura, abaixo dos ombros, com um batom também vermelho. Atrás de mim tem uma parede ocre amarelada, com a logo do canal Corpo Luz e uma estante de livros. Bom, eu sou Luiz Egnoa, homem branco de 71 anos, estou trajando um pullover de tricô vermelho, eu tenho poucos cabelos brancos com uma mecha escura e barba bem branca também, com alguns fios escuros. Uso óculos multifocais, e que tem uma lente azul, mas é de filtro de luz azul. Atrás de mim, a gente vê uma parte da estante da minha biblioteca pessoal, aqui na minha residência, onde funciona meu escritório. Eu vou te convidar para você se apresentar, para contar para a gente um pouquinho quem que é o Luiz Egnoa. Bora! Então, eu tive na minha juventude uma inserção pelo setor artístico, diretamente como ator e bailarino, artista mesmo. Iniciei, num primeiro momento, quando eu tinha 20 e poucos aninhos, como ator, trabalhando com expoentes do teatro aqui de Belo Horizonte, como Pedro Paulo Cava, Ronaldo Boschi, Ítalo Mudado foi meu grande mestre, o primeiro grande mestre de teatro, enfim, uma turma bastante especial. E do teatro eu fui experimentar dança e acabei indo para o estúdio Ana Pavlova, dirigido pela Silvia Calvo e pela Dulce Beltrão, onde eu fiz uma formação como bailarino, continuando como ator, e depois me integrei como um funcionário do estúdio Ana Pavlova, onde permaneci 12 anos lá. Lá fundamos o Balé Teatro Minas, fizemos grandes produções, grandes eventos. A Silvia Calvo, há um tempo atrás, já esteve aí no Corpo Luz conversando com você, Mônica, e já contou um pouco dessa história. Em 1985,
eu tive uma convocação muito importante na minha trajetória, que o então presidente da Fundação Cláudio Salgado, o jornalista Mauro Verquema, me convoca para assumir uma diretoria do Palácio das Artes, exatamente a diretoria de promoção artística. E para lá fui trabalhar com a equipe do Mauro Verquema e permaneci na Fundação Cláudio Salgado até me aposentar, quando eu completei o meu tempo de aposentadoria. Nesse tempo, eu também transitei um pouco por outros órgãos, é uma coisa muito comum no Estado. Eu fui trabalhar no IEFA como chefe de gabinete na época da Jurema Machado, eu fui trabalhar em Ouro Preto com o prefeito Ângelo Osvaldo, na Secretaria de Cultura, fui trabalhar na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, estudo dentro de convênios, né, entre Estado e os entes públicos. E aí, quando eu completei meu tempo, 2015, eu resolvi me aposentar e permaneci trabalhando em caráter privado com alguns projetos e agora já não atuo tanto em função da realidade que está colocada aí, que nós vamos discutir daqui a pouquinho, essa realidade. O que é que está acontecendo? Isso mesmo. E hoje o nosso papo, o tema A Cultura nos Tempos da Cólera, que é, né, Luiz, uma primeira parte, porque a gente vai ter aqui, num próximo bate-papo, um fechamento deste tema com o diretor teatral Pedro Paulo Cava, que vai trazer como um arremate nesse assunto, que eu acho que é muito importante para nós, a arte nos tempos da cólera. Então, já deu spoiler, né, gente? Vocês vão ter aqui o Pedro Paulo Cava daqui a pouco. E, Luiz, o que você escolhe trazer para a gente começar numa realidade que a gente está vivendo agora muito difícil, né? Mas que tem aí um histórico. Como que você quer? Olha só, antes de iniciar, preciso dizer, complementar a questão aí do spoiler com Pedro Paulo Cava, e dizer que Pedro Paulo é uma liderança inconteste, é um pensador, é um fazedor de cultura, é um diretor brilhante com uma carreira extraordinária. E nós todos, de certa forma, nossa geração, eu e Pedro Paulo, somos da mesmíssima geração. Pedro Paulo é simplesmente 9 meses mais velho do que eu, uma gestação. Estudamos no Champagnat, ele de manhã, eu à noite, participamos de movimentos estudantis e temos um pensamento convergente, vamos chamar assim. O que eu destaco é como importante, como uma importância e um relevo muito significativo, é que Pedro Paulo foi o fundador da oficina de teatro. E isso nós vamos deixar para ele contar, mas eu fui do corpo da oficina de teatro, onde tivemos grandes momentos de construção de pensamento, grandes momentos de produção cultural, grandes momentos de liberdade. É isso. Bom, respondendo a sua pergunta, eu tenho aqui e eu peço até desculpas pelo meu viés mais ou menos acadêmico, não sou tão acadêmico, não sou nada acadêmico, mas é preciso trazer algumas vozes importantes para a nossa fala, né, Mônica? Então, eu queria começar falando da cultura, a cultura como identidade. E para iniciar esse pequeno papo, eu vou trazer a voz do Castells, né? Manuel Castells, que eu vou até mostrando alguns livros, se você me permite. Claro. Este livro, O Poder da Identidade. As marquinhas, é porque isso aqui eu usei muito na minha dissertação de mestrado. Este autor, ele vai dizer
que entende-se, eu vou ler, tá? Vou ter que ler porque está aqui na minha frentinha. Entende-se por identidade a fonte de significado e experiência de um povo. Mais à frente a gente vai poder entender isso melhor. Ele cita um sociólogo americano, Craig Callum, que escreveu um livro que chama o Castells escreve esse O Poder da Identidade. E neste livro ele cita, né? E o que o Callum fala é o seguinte: não temos conhecimento de um povo que não tenha nomes, idiomas ou culturas, no plural, culturas em que alguma forma de distinção entre o eu e o outro, o nós e eles, não esteja estabelecida. O autoconhecimento, invariavelmente, uma construção, olha só, ele diz que o autoconhecimento é uma construção. Não importa, ou não importando, né, o quanto possa parecer uma descoberta. Nunca está totalmente dissociado da necessidade de ser conhecido de modos específicos pelos outros. Então, a questão da identidade é a busca que todos nós, seres humanos que habitamos o planeta, temos de nos distinguir, ou como indivíduos, ou como sociedades, ou como nação. O que nos diferencia são nossos traços culturais intrínsecos. E cultura, nesse sentido, a gente entende cultura no sentido antropológico, num grande guarda-chuva, onde cabem quase todos os fazeres humanos. Mas eu costumo dizer que a cultura é o habitat da sensibilidade humana. A cultura emana do sensível, ela não emana de outro lugar, não é? Então, e cultura nesse recorte, vamos chamar assim, é o lugar por excelência do pensamento, não é? É onde nós formulamos, né, as soluções e damos caminho, ou damos caminhar, às nossas grandes questões e às pequenas também. Nesse sentido, quando Pedro Paulo vier ao debate, ele vai falar sobre a arte especificamente, creio eu. Então, a questão da arte, ela vamos chamar assim, todo o ferramental, as artes no plural, são um ferramental, um instrumento da própria cultura, não é? E aí, dando uma sequência a essa questão, em governos autoritários, e aí nós vamos entrar no que interessa, em governos autoritários, e historicamente a gente viu isso ao longo do século passado todo, né? Com os movimentos fascistas, os movimentos do fascismo europeu, do nazismo, né? Daquele furdunço autoritário que se instalou na Europa, né? Que os primeiros elementos a serem combatidos, entre aspas, que na verdade são atacados, vilipendiados, anulados, são os elementos da cultura, não é? É o pensamento, são as artes, é a filosofia, são as ciências, é a educação, os sistemas educacionais. Mais à frente vamos dar uma sequência a isso, né? Qual é o objetivo de atacar o setor do pensamento humano, a cultura, as artes? É exatamente o de atacar a autoestima, o reconhecimento do povo, do nosso reconhecimento. Em última instância, é esgarçar, diluir
a nossa identidade individual e a identidade como a identidade de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, de um continente. Então, isso nós estamos vendo com uma clareza extraordinária acontecer no nosso país desde a eleição do Bolsonaro, né? Existiu um propósito primeiro de vir atacar exatamente a identidade, e não é à toa que está sendo atacada a educação. A cultura, então, foi esgarçada. Vamos demorar muito para nos reerguermos, né? Se houver essa chance. Começaram, né, atacando as pessoas, né? Os artistas, depois as leis, né? Atacando as leis. As leis de fomento, claro. A educação, as escolas públicas que permitem... As universidades. Universidades que permitem o pensamento crítico e a pesquisa, porque vai aprofundar em setores que eles não estão interessados que aprofundem. E a cultura, porque a cultura revela o que está por trás das linhas, né? A cultura é reveladora, a cultura é revolucionária, a cultura não veio para... Se você me permite, Mônica, a cultura é a locomotiva da liberdade. É a que puxa. Lindo. É a que nos inspira e nos movimenta num território de liberdade, né? Então, isso é... E eu gostaria de até ler novamente mais trazer um outro pensador, né? Quando a gente fala do ataque às estruturas culturais, né? Aqui a gente está falando de uma coisa muito séria, que é o totalitarismo, que a gente vê acontecer agora na invasão no leste europeu, a Rússia invadindo a Ucrânia, né? De um regime totalitário tentando se apoderar de uma nação livre, soberana, com democracia e um presidente eleito. Então, para falar desse totalitarismo, eu trago aqui a Hannah Arendt. Ela é citada no livro do Adalto Novaes, Ainda Sob a Tempestade, esse livro, que é muito importante, tem 22, 23 ensaios de grandes pensadores brasileiros, e o livro trata sobre a ascensão do fascismo no mundo, não é? O Eugênio Butt, que é um dos grandes pensadores, ele cita Hannah Arendt sobre a questão do totalitarismo, né? E ele fala que a Hannah Arendt, portanto, ela diz o seguinte: a dicotomia totalitária, ou o nós contra eles, entre aspas, ao estilo totalitário, tornou obrigatório a cada alemão no exterior, isso nos anos 40, denunciar o país como se fosse um agente secreto e tratava todo estrangeiro como espião para seu governo de origem. O totalitarismo faz da população inteira um imenso amontoado de destacamentos de polícia política. A similaridade com o que a gente está vivendo é incrível. Cada lar, cada escola, cada esquina virou uma delegacia pronta para ser ativada. Cada indivíduo, um agente. Então, esta questão do totalitarismo, do fascismo, do nazismo, há diferenças conceituais aí, mas nós não vamos tratar disso, coloca essa questão que a gente está vivenciando. De um lado, o ataque ao pensamento,
as instituições, a cultura, as universidades, a pesquisa científica, ao desenvolvimento científico, e, por outro, a cooptação da população, ou de parcela da população, como indivíduos policiais que denunciam seu vizinho, seu parente, seu professor. Isso a gente está vendo claramente acontecer neste momento, né, no Brasil. Né? Aí tem uma outra citação, que esta é mais contundente, no meu entender, né, que é o Jason Stanley, autor de Como Funciona o Fascismo, que ele vai dizer: os componentes estruturantes do fascismo aparecem como estratégia. A política fascista inclui muitas estratégias diferentes. Observa: o passado mítico, a propaganda, os fake news, o anti-intelectualismo, ou seja, nada que está na área do pensamento deve permanecer. A irrealidade, ou seja, se constrói um mundo irreal desconectado do real. A hierarquia, a vitimização, quer dizer, todos são vítimas do outro, são vítimas da esquerda, são vítimas da facada, são vítimas do pensamento, são vítimas da imprensa, a vitimização da vida. Lei e ordem, ansiedade sexual. Não é à toa que a gente vê tanto estupro, tanto ataque a mulheres, tanta violência sexual como nunca aconteceu antes. Apelos à noção de pátria e desarticulação da união e do bem-estar público. Então, está aqui constituído, de certa forma, Mônica, esse panorama do que o Brasil, infelizmente, ao qual o Brasil, infelizmente, está submetido. Não é? No caso das entidades culturais, nós vamos falar daqui a pouquinho, né, do desmonte das entidades culturais, a coisa é escancarada, é gritante, é tenebrosa. Né? Então, aí, Mônica, eu vou entrar neste campo de discutir um pouquinho, pouca coisa, né? Sobre a política cultural atual desses governos fascistas nossos aqui. Né? E, para isso, eu vou citar, e é uma citação extremamente importante, das mais ricas que eu conheço, que é da Marilena Chaui, okay? Extraído do livro Cidadania Cultural e Direito à Cultura, de 2006. Ela traz um conceito interessantíssimo. Ela vai falar que a humanidade ou cultura. Olha que interessante. Humanidade ou cultura. É um conceito que coloca a cultura no patamar do humano, profundamente humano. Ela diz: a humanidade ou cultura é o reino da finalidade livre, das escolhas voluntárias e racionais, dos valores, da distinção entre o bem e mal, verdadeiro e falso, justo e injusto, sagrado e profano, belo e feio, etc. Se a natureza é o reino da necessidade, a cultura é o reino da vontade. Isto é extremamente importante. Quando se ataca a cultura, na verdade, está se atacando a individualidade, a vontade do indivíduo, está se aniquilando a autoestima e está transformando o indivíduo num zumbi, num escravo. Né?
da finalidade das liberdades tais como se exprimem na ética, na política, nas artes, nas ciências e na filosofia. Isto é Marilena Chaui. Então, isto nos traz essa questão do que ocorre no Brasil. Então, vejamos. No primeiro momento, quando Bolsonaro assume, ele já extingue o Ministério da Cultura. Primeira ação, né, que ele fez, uma das primeiras. Ele tinha como meta estratégica aniquilar a cultura. Ele acaba por extinguir o Ministério da Cultura e cria uma Secretaria Nacional de Cultura dentro de um Ministério de Turismo e Cultura. Ou seja, a organicidade do contexto da cultura nacional fica diminuída, sem importância estratégica. Se perde. A segunda coisa que eu destaco é que nas entidades vinculadas ao Ministério da Cultura, que são diversas, para essas entidades ou entes públicos, são nomeadas pessoas sem a menor importância, sem formação específica, sem conhecimento técnico daquilo que elas vão lidar, pessoas que, no meu entender, são oportunistas, né? Então, sem a devida qualificação, né? Não tem qualificação. Então, nós vamos ver um indivíduo nefasto dirige a Fundação Palmares, que é uma fundação que foi criada para cuidar, discutir, pesquisar, fomentar as atividades importantíssimas de um setor da chamada negritude, que é fundante da nossa cultura, está introjetado em nós, como cidadãos brasileiros, a cultura afro. O indivíduo é contra essa questão, ataca todo mundo, desmontou todos os processos dentro da Fundação Palmares, né? Não representando ele não representa ninguém. Ele não representa ninguém. Ele é um fascistóide aliado de Bolsonaro, dos Bolsonaros, no plural, né? E ele atacou diversas e importantíssimas personalidades negras, intelectuais, artistas, enfim. E ele foi julgado agora, ele está impedido pela justiça de fazer nomeações e demissões dentro da Fundação Palmares, porque ele começou a fazer uma perseguição violenta lá dentro. Isso é uma coisa inaceitável. Um absurdo. Sim. Ele cometeu alguns crimes ali dentro. Ele vai ser julgado, em algum momento terá que ser julgado, né? Então, este é um exemplo. Outro exemplo, se quisermos, é o IFAM. O IFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, já foi dirigido por Rodrigo de Melo Franco, já teve lá dentro Carlos Drummond de Andrade, já teve lá dentro grandes nomes da cultura brasileira, arquitetos, pessoas de formação muito específica e gente preocupada com a preservação do nosso patrimônio, que é a parte da nossa memória. Memória. Né? Parte da nossa memória. E ele, porque o IFAM cuida também dos aspectos da arqueologia nacional, porque interrompeu-se uma obra de um bolsonarista aí da Hagan, essa empresa que eu não sei nem do que é. O Bolsonaro mandou demitir os técnicos todos. Está lá hoje uma pessoa inexpressiva, uma moça que é casada com um sujeito que trabalha na segurança do Bolsonaro. Ela não é do setor, ela é turismóloga, né? Tem nada a ver com patrimônio,
e parece que ela também, judicialmente, ela foi declarada pela Justiça como uma pessoa sem qualificação para dirigir o órgão. Estão pedindo a saída dela. Só que nessa mudança que vai haver agora, por conta das eleições, das pessoas que vão concorrer, as pessoas têm que se desincompatibilizar. Parece que vai haver uma dança das cadeiras e ela vai ser removida para a Secretaria Nacional de Cultura, porque o tal do Frias, né, que é outro indivíduo que não sabe onde está, não sabe nada, está cheio de processo em cima, inclusive agora mesmo os tribunais de contas estão exigindo que ele esclareça o que ele foi fazer em Nova York e Los Angeles, né? Estar com um lutador de jiu-jitsu para fazer um documentário de que ordem gastou dinheiro público a rodo. Então, Dizem e diziam que o problema da cultura era a mamata, que mamávamos, né? Os artistas ficavam nas tetas do governo. Tetas. Isso é retórica para poder atacar. É claro que houve, não se pode negar, Mônica, alguns desvios no passado com recurso da lei Rouanet, mas isso era exceção, não era regra. Entende? Como em tudo. Então, não há equilíbrio nessa questão. Então, o que acontece? Ataca-se a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei. Para destruir, para acabar com ela, teria que ter uma outra lei revogando a Lei Rouanet. Não tiveram coragem de fazer isso porque tinham que enfrentar o Congresso. Seriam derrotados no Congresso. Então, já que não pode extinguir a lei, vamos pelas beiradas e vamos fazer a vida desses caras um inferno. E, de fato, estão fazendo. Acabaram, né? Assim, é uma forma de acabar. Essa última instrução normativa, a primeira deste ano, ela inviabiliza 99,99% dos projetos culturais vinculados à Lei Rouanet. Não tem como operar isso. Tamanhas restrições, tamanhos limites e tamanho horror que criam nos próprios patrocinadores, nos próprios empreendedores culturais, enfim, vai por aí. Então, vão desestruturando tudo aquilo que podia dar força à cultura. E isso é o que a gente veio discutindo até agora, né? É um ataque deliberado, né? Uma guerra declarada ao setor do pensamento no Brasil, e aí não é só a cultura, o que aconteceu com as concessões de bolsas, né? O que aconteceu no CNPq, o que acontece... Sim, não tem mais... ficou cada vez mais difícil o apoio, o suporte às pesquisas, a mestrado, a doutorado, né? E fica complicado. E as bolsas mesmo, de graduação, não só de pós-graduação, né? Enfim, as verbas cortadas da ciência e tecnologia, onde tem lá um astronauta, não que ele não merecesse estar, né? Mas ele sabe muito bem que a Terra é bem redonda. Com certeza. Ele está saindo agora, é um dos que vai sair, esse Frias também vai sair, assim como vão sair inúmeros, 9 ministros, não sei o quê, todos são candidatos a alguma coisa. Quer dizer, é a direita, né, organizando um espectro mais amplo, né, de poder, né? Enfim, então, aqui, por exemplo, em Minas, a coisa não é diferente. Não existe um oásis. Eu trouxe até aqui uma que eu vou me permitir ler, um pequeno artigo publicado no jornal O Tempo, do dia 17 de 2 de 2022. É um artigo assinado pela vereadora Cida Falabella. Eu extraí essa fala.
não é novidade para ninguém que Zema e Bolsonaro possuem alinhamento ideológico que não é só na área econômica. No governo federal, secretários e assessores especiais da pasta da cultura atacam as artes e os artistas, destroem o fomento cultural e sufocam as instituições e políticas públicas. Né? Isto é a mesma coisa lá e cá. O que aconteceu, essa revolta dos funcionários da TV Minas e da Rádio Inconfidência, quando... O programa Agenda, né? Programa Agenda. O governo se viu na contingência de ter que voltar atrás, tamanha pressão de opinião pública. Né? E não é só lá. O que acontece é o sucateamento de todas as estruturas ligadas à cultura. Né? A Superintendência de Museus, que cuida dos museus do Estado, está em Pandarecos. O IEFA está em Pandarecos. A Fundação de Artes de Ouro Preto, a Fundação Cláudio Salgado, enfim, está tudo muito deprimido. Precarizado, né, Luiz? Precarizado, a palavra é essa, né? E isso atende a esse propósito, né? De não interessa a esse tipo de governo fascista, né? Fomentar o espírito humano, fomentar, e o espírito humano ele é por natureza livre, o livre pensar, né? Isso que a gente tratou antes. Os grandes pensadores todos falam disso, né? Falam dessa questão como uma questão fundamental à sobrevivência do espírito humano. Se não tem cultura, não tem espírito, não tem respirar, né? Eu acho que uma boa metáfora para esse espírito, você havia mencionado comigo, queria que você trouxesse sobre o leão, a gazela e os abutres. Eu acho que isso é uma imagem. Essa metáfora, né? Essa metáfora. É assim, no reino, na savana, no reino animal, como no reino humano também ele segue a mesma coisa, o leão é o primeiro que ataca e é o que come a carne nobre da gazela. O resto são os abutres, fica para os abutres. Né? Por que essa metáfora? Nessas estruturas brasileiras de cultura, né? No âmbito, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal de alguns governos, né? Nós vamos ter dois tipos de dirigente. Os dirigentes ideológicos, que são ideologicamente alinhados com o pensamento fascista, né? São os leõezinhos que vão lá comer a carne nobre da coitada gazela da cultura. E os outros são os oportunistas, os carreiristas, as pessoas que estão lá sem nenhum tipo de identidade. A gente sabe identificar e sabe aqui em Minas tem alguns, né, que tanto faz a coloratura, eles vão estar ou à esquerda, ou no centro, ou na extrema direita, com a mesma desenvoltura. Oportunistas, quando estão à esquerda, se dizem de esquerda, quando estão à direita, batem palminhas, estão lá, né, vestindo a camisa fascista, o fácil. Né? Então, esses são os abutres. A eles não interessa fomentar coisíssima nenhuma. Interessa puxar o saco de quem está para cima, né? E batalhar pela sua sobrevivência pessoal. Estão preocupadas com a construção de um contexto civilizatório. Um pensamento coletivo, né, Luiz? Um pensamento de construção de uma coletividade, né? Claro, e dos anseios legítimos
né, dos cidadãos, de todos os cidadãos, não é de uma parcela da população, né? É de todos. Então, assim, o sentido republicano deixou de existir, né? Essa construção da ideia da res pública, né, deixou de existir nesses governos. A gente vê com muita clareza, né, no caso, por exemplo, da Lei Rouanet, onde não se tem mais acesso, é uma coisa impactante, é tenebrosa, como não as pessoas não conseguem. Agora, existe uma parcela de gente que atua nos bastidores políticos, que consegue fazer caminhar um projeto lá na Secretaria Especial de Cultura, né? É gente daqui, de outros lugares, que tem acordos com a turma do governo e quem for apadrinhado consegue aprovar projetos. Em 5, 6 dias está aprovado o projeto. É um tráfico de influência. É um tipo de tráfico de influência. Mas isso não é republicano. É a mesma estratégia que aconteceu agora no Ministério da Educação com aqueles pastores bandidos. Não são pastores, são pastores bandidos, com um ministro igualmente bandido. Porque ele sabe, ele sabia, ele tinha que ter freado isso. Mas, ao contrário, abutres que botaram as garras no Fundeb, né? E cobrando propina para liberar dinheiro do Fundeb, que é dinheiro público para as instituições municipais de ensino, né? Cobrando propina em dinheiro, em ouro, em Bíblia, em não sei o quê. Isso é um vexame, isso é um escárnio, isso é um tapa na cara da sociedade, isso é cuspir na nossa honra. E isso vem acontecendo e acontecendo diariamente, nós somos surpreendidos com atitudes assim. Mas eu acho que a gente, sim, pensando que este ano ainda teremos eleições, nós precisamos de perspectivas, precisamos de esperança, olhar para frente. Como é que você vê isso, querido? Olha só, pensar no daqui para frente, no futuro, para falar um pouco disso, isso é tão difícil, mas eu vou citar o Paul Valéry, o poeta francês, cujo maior estudioso no Brasil é Adalto Novaes. E em vários livros dele, nesse ainda sobre a tempestade, esse outro, O Esquecimento da Política, que tem também 25, 23 ensaios, né? E toda a coleção dele, em todos os ensaios, o Adalto cita o Valéry. E Valéry tem uma frase, isso ele escreveu no pós-Primeira Guerra, entre as guerras, né? Ele escreveu: o futuro não é mais do jeito que era. O futuro não é mais o que era. Entender o futuro é um exercício complexíssimo nesse momento para nós, porque está tudo fora da ordem normal, como diria o Caetano. Está tudo fora da ordem normal. Não temos mais um referencial do que está acontecendo e como está acontecendo no planeta uma mudança de eixos. Não é de um eixo, os eixos norte-sul, né? Oriente, Ocidente, Ásia e Europa, né? Isso tudo está num grande caldeirão efervescente. Então, pensar no futuro é um exercício estranho. Mas o que a gente tem que, na minha opinião, né,
ter como principal perspectiva é que o futuro vai exigir de nós uma energia e um esforço gigantesco para reconstruirmos alguma coisa positiva no sentido da humanidade, no sentido vamos lá, do iluminismo, por que não? Né? No sentido dos enciclopedistas, né? Dos valores éticos humanos. Né? Isso não é aqui só, é no mundo inteiro. Então, o que me ocorre é que mais que a gente, digo eu e a turma da minha geração, nós já estamos mais perto do fim do que do começo. Né? Não. Sim, estamos. Todos nós que já passamos da curvinha, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. Vamos lá, mas eu digo que, especialmente, os jovens, as pessoas que vão conduzir o planeta daqui a 5, 10, 15 anos, né? Eles têm que se engajar nessa questão da atuação política. Sem a política não existe salvação da boa política, né? Da política verdadeira. Aí tem todos os autores que quiserem que falam do que é política. Né? E precisa do engajamento desses jovens, né? Nesse sentido. Eles têm que despertar. Hoje eu vi uma coisa muito interessante, que é uma coisa do Tribunal Superior Eleitoral, que soltou uma notícia de que a adesão de jovens entre 16 e 18 anos para solicitar seu título de eleitor é baixíssima, é a mais baixa da história. Ou seja, uma geração inteira de jovens desestimulada a participar do processo, né? Do processo democrático, do processo cidadão. Né? E aí, paralelamente a isso, eu vejo uma outra notícia que a Anitta, a cantora Anitta, que agora ela é a primeiro lugar no Spotify de visualizações dessa nova canção dela, que esqueci o nome, ela soltou que os jovens que quiserem participar das lives, de tirar fotografia com ela, de se comunicar com ela, vão ter que provar que se inscreveram, que tiraram o título eleitoral. Ou seja, um artista fazendo o seu papel de chamar as falas os jovens. Ela tem feito uma campanha muito interessante nesse sentido. E como ela, outros artistas de televisão, artistas da música, né, do teatro, enfim, né? Como sempre fazemos nosso papel nestes momentos, né? Ali segurando. Então, é isso que tem que acontecer. E isso é atuação política, né? Que tem que ser resgatada. Outra coisa é que, a não ser que aconteça um esgarçamento total, o único meio de mudança é pelo voto. Né? Nos regimes democráticos, as coisas mudam por meio do voto. Então, as pessoas têm que saber escolher seus candidatos de acordo com suas perspectivas de vida, suas perspectivas de futuro, seus anseios de ascender a carreiras, de tornar-se cidadão, de ter direitos assegurados ao trabalho, à aposentadoria, à renda. Né? Isso tem que ser visto, e isso é no voto. E a outra coisa é a gente distinguir, ou tentar distinguir, não está difícil. Tá, não. Separar o joio do trigo. Está bem aí na nossa frente. Quem é quem, né? Está todo mundo aí sendo mostrado, né? Pois é. Então, e, finalmente, nós temos que prestar atenção
na retórica, na fala, no discurso dos atuais senadores, deputados federais, estaduais, governadores, vereadores, como que cada um encara a cultura. E se não estão falando, a gente tem que provocar para que falem. Que cultura, hoje, no mundo, não é só o império da liberdade, da sensibilidade, a morada da alma humana. Cultura é fator econômico, carro-chefe de desenvolvimento. Sim. A indústria cultural, a indústria criativa, né? Nós vimos agora o grande baque econômico que foi com o cancelamento de atividades culturais por causa da pandemia. Cancelamento de carnaval, dos desfiles ou das festas LGBTQIA+, enfim, as feiras, né? As grandes feiras, os festivais de música, os festivais de cinema, os festivais de teatro, né? A questão do audiovisual é extremamente importante, porque o audiovisual vende a nossa cara para o mundo, né? A cara do Brasil, do produto Brasil, da marca Brasil. Né? Eu imagino também, Luiz, eu estou me lembrando aqui de um fato, porque eu acho que antigamente houve um tempo em que se pensava que cultura era só gasto, né? E que então tinha que, na época de uma crise, corta a cultura, né? Corta a cultura. E as pessoas não entendem o tanto que a cultura gera economia, gera empregos. A gente tem uma cadeia econômica. Vamos pensar no espetáculo que vai desde o ator, o bailarino, quem está em cena, o diretor, o preparador, o produtor, e depois tem todos que vendem no entorno, todas as empresas que estão conectadas, uma luz, um figurino, um cenário. É uma rede de eventos também, a parte de venda de ingressos. Olha, a quantidade de gente envolvida no setor cultural, eu estou dizendo isso, assim, dando um exemplo só da parte, né, de um espetáculo, por exemplo, nas artes cênicas, mas assim, os milhões, milhares de pessoas. Exato. Mônica, numa pesquisa, não sei se foi de 87, 85, por aí, não vou me lembrar a data exatamente, uma pesquisa da Fundação João Pinheiro, aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ela já apontava que a indústria cultural ela gera muito mais emprego e com muito mais qualidade e distribui melhor, né, do que a indústria automobilística, que tem alta especialização, né? R$1 milhão, eu vou dizer hipoteticamente, só para ver a disparidade. R$1 milhão investidos na indústria automobilística, por exemplo, gera 5 empregos. O mesmo milhão investido na indústria cultural gera 500 empregos, né? Então, é assim, é um bem-estar danado. E a cadeia, isso que você estava dizendo, a cadeia de benefício é gigante. Envolve... Então, imagina um filme, uma novela, um festival de dança, um festival de cinema, um festival de teatro, um festival de... né, uma mostra de fotografias, enfim, uma grande mostra internacional de artes, né? As grandes feiras de arte, isso tudo mobiliza muito dinheiro. Isso é fator de desenvolvimento muito importante, muito potente. Quem já tinha alertado disso há muitos anos atrás é o Celso Furtado, o economista Celso Furtado, que foi ministro da Cultura também, né? Nos escritos dele, ele sempre dizia que a cultura deve ser vista como fator primordial de desenvolvimento socioeconômico. A gente pode
perceber isso com muita clareza. Não sei se para nós é muito mais claro que para as outras pessoas, porque a gente está dentro do ambiente, né? Mas no nosso trabalho a gente vê quanto que isso mobiliza e quanto isso gera uma coisa que está em falta, que é o bem-estar social, por duas razões principais. Uma, porque é gerador de emprego e renda, o fato cultural. Outro é porque é gerador de identidade, de bem-estar emocional. Eu me identifico, eu gosto. Por exemplo, o que aconteceu quando você cita a pandemia? Por um lado, nós ficamos muito prejudicados, mas também deu para ver claramente, isso foi mencionado no bate-papo da semana passada, que sem a arte, sem cultura, como é que ia segurar todo mundo aí, dentro de casa, isolado? Foi o recurso para o preenchimento emocional, psíquico, né? Tudo. É uma coisa impressionante o que aconteceu. E a insensibilidade dos governos para agir de pronto, de bate-pronto, para salvaguardar o artista, os fazedores de arte, as pessoas do setor cultural, né? Você vê que só agora foi aprovada a lei Aldir Blanc II? Sim, Aldir Blanc II e Paulo Gustavo. E Paulo Gustavo. Como é que você está pensando sobre isso, Luiz, sobre essas leis? Ô, Mônica, elas são a boia salva-vidas, né? Que foi lançada ao mar para ver se a gente se agarra e salva alguma coisa. É um dinheiro importante, são 3 bilhões por ano durante 5 anos, e, portanto, é uma coisa perene. Ainda tenho dúvidas, porque vai para a sanção do Bolsonaro, né? E o cara pode canetar, mas aí no Senado vai lá e derruba sanções. Isso, não é possível, né, gente? E isso deve-se a um esforço da Jandira Fegali. Grande Jandira Fegali. Aliás, gente, estou doida para chamar a Jandira Fegali para um bate-papo aqui. Vamos conseguir isso? Chama que ela vem. Vamos conseguir? Doida para conversar com a Jandira? Ela participa com gosto. Ela é uma pessoa totalmente do bem. E Sim. Ela encampou a nossa luta, né, junto com diversas organizações da sociedade civil, né? Vamos ver como que ela vai ser regulamentada, se nos estados e nos municípios não vão inventar desvios ou dificuldades burocráticas, porque aqui criaram os editais que Deus me livre, aqui em Minas, né? Que o entrave burocrático é de tal ordem que também deixa de ser uma coisa republicana. É para quem consegue ter um excelente gestor que sabe desdar os nós daquele... Não é fácil, viu? Não é fácil. Não é, não. Os ataques são muitos e por muitos lados e por muitas frentes, né? Os gestores públicos da cultura, né? Eles não têm interesse em facilitar a vida de ninguém, eles estão amando de uma coisa nefasta, uma coisa horrorosa, uma coisa soturna, sinistra, né? Então, assim, é preciso que isso mude, né? E mude rapidamente, sabe? Então, vamos ver. Eu tenho esperança de que essa lei ela começa a valer a partir do ano que vem, né? Ela entra em vigor já no ano que vem. Mas se tivermos a condição e a felicidade de ter um outro governo, qualquer outro governo, que não esses que estão aí, né? A gente possa retomar uma trilha mais amena, respirável, menos tóxica, menos ameaçadora. Que faça um pouco de bem para a nossa saúde, porque não tá bom, né? Nossa saúde está sendo afetada, nossa, diariamente.
A população sabe disso, sabe? Não digo 100% da população, mas a grande parcela da população, os mais pobres, né, entendem isso, porque estão vivendo na pele, no estômago, nos dentes, estão vivendo exatamente no físico o que nós estamos vivendo no espírito, né? É quase uma derrota do nosso processo civilizatório. É quase isso. E nós artistas, nós fazedores de cultura, não podemos deixar isso acontecer. Nós Não, temos nós uma vamos agarrar parcela de aí, vamos mudar esse trem. responsabilidade. Nós temos que estar juntos, juntos nas diferenças, sabe? Temos que ser iguais na desigualdade, né? Respeitar o outro, a diferença do outro, o pensar diferente do outro. Só assim a gente vai caminhar, né? Isso é democracia, né? Isso é básico. E isso, né, É o respeito à diferença, é o respeito ao outro, é o olhar para o outro, né? Quando foi promulgada a Constituição de 88, o Ulisses Guimarães, naquele famoso discurso no Congresso, ele aponta muito essa questão, por isso, também por essa razão, eles chamam a Constituição Cidadã, que ele fala dessa questão: somos uma só nação, somos um só povo, com nossas grandes e profundas diferenças que são de traços culturais diferentes demais um do outro, mas que juntos formam uma riqueza que é imbatível. Não à toa, o exemplo é o que a gente fala agora. A Anitta, né, está arrebentando nas paradas do mundo inteiro, né, com um diferencial artístico que só é possível ser engendrado num país como o Brasil. A Anitta não poderia acontecer em Nova York, em Londres, em Paris. Ela tinha que acontecer no Rio de Janeiro, no meio da camuvuca toda, né? Então, nossas diferenças são nossa riqueza. Isso. Né? Então, Mônica, é um pouco, talvez eu, um pouco inflamado, porque eu estou revoltado há muito tempo já. Há 5, 6 anos que eu ando com uma revolta que não me larga. Nós estamos, né, Luiz? Nós não estamos mais nos cabendo de indignação. Não, pois é. E ficar indignado é um traço de saúde, sabe? Quem não fica indignado com a vida, com as coisas, com a realidade, vamos dizer assim, com o que está posto aí, é porque está morto. Exato. Então, esse bate-papo é uma iniciativa muito boa sua, viu, Mônica? Ai, que bom, Luiz. Obrigada. É muito boa e é muito oportuna e é importante. E bom que você vai formando uma coleção de bate-papos que juntos, né, significam muito, sabe? Eu espero estar podendo fazer isso, espero estar podendo fazer desse espaço um espaço para a gente refletir mesmo, provocar mudanças, né? Se puder, se uma pessoa ficar se sentindo um pouco melhor ou até motivada, já está bom, não é isso? Isso é pouco a pouco, né? Uhum. Um passo de cada vez, um grãozinho de areia em cima de um grãozinho de areia, de outro grãozinho, a gente forma um castelo, Claro. né? Então, assim, não se pode pensar que nós somos um país com uma massa homogênea. Não somos, nós somos a heterogeneidade em espécie, em gênero, número, grau, sabe? Nossa individualidade, nossas diferenças, a construção da cultura brasileira a partir dos diversos povos, das diversas contribuições, né? A começar com os donos da terra, que são os índios, os verdadeiros donos da terra, né? Que também estão sendo atacados, né? A começar por eles, pelos africanos, que trouxeram tanto e têm tão pouco,
tão pouco reconhecimento aos imigrantes. Eu mesmo sou exemplo disso, sou filho de imigrantes, vim parar no Brasil por questões de sobrevivência impossibilitada na Europa, né? No pós-guerra. Então, assim, somos uma mistura muito eficaz, uma granola altamente vitaminada. Isso. E, Luiz, pensando nesse canal que está aqui, de portas abertas para a gente estar sempre refletindo e pensando também em tudo que você citou. Gente, todas essas indicações que ele fez de livros, a gente vai deixar aqui na descrição para vocês. Luiz, teria mais alguma coisa, algum filme, um link, alguma coisa que você queira deixar aqui para o pessoal poder acessar, para contribuir ainda mais com tudo que você disse? O único filme que eu acho, assim, tem inúmeros filmes. Tem um artigo do Eugênio, aqui ainda sobre a tempestade, vamos ver se eu acho ele aqui, que é maravilhoso o artigo, que ele fala só sobre filmes. Segura o fácil. O fácil é o termo dos bambus juntos que dá origem ao termo fascismo, né? Os filmes da nossa morte, a propaganda libidinal e o autoritarismo regurgitado, né? E aí ele faz uma sequência de filmes que falam sobre esse tema. Um filme que vai estar indicado aí, que é muito importante, o título em português é Ainda Estamos por Aqui, se não me engano, né? Que tem como ator Jean-Paul Godard, que fala, ele lê nesse filme, ele é um filme da década de 70, se não me engano. Ele lê passagens das origens do autoritarismo da Hannah Arendt. E é um diálogo extraordinário, porque aí envolvem entes filosóficos diversos, e é uma delícia. Se alguém achar esse filme, assista. E recomendo, claro, para quem quiser, tem este livro, Nos Passos da Hannah Arendt, da Laurie Adler. Este livro é magnífico, é sensacional, né? Tem toda a trajetória humana, política, engajada da Hannah Arendt. O que eu deixo, Mônica, é que é preciso estar... Hoje eu estou cheio de citações, né? Peraí. Eu tenho que fazer a pergunta clássica do bate-papo. Tá, mas antes, vamos ver se eu vou responder. Já achei que já estava já. Não, pode fazer a pergunta. De repente eu respondo com essa citação. É a pergunta clássica, né? Como você gostaria de finalizar nosso bate-papo? Então, parafraseando ou citando uma música extraordinária. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Estar atentos e fortes. Não devemos temer a morte. Isso mesmo. Se preciso for morrer pela liberdade, pela democracia, que morramos. Né? Mas viver aprisionados na jaula do horror e do totalitarismo, jamais. Não, né? E é por isso que a gente se alinha no nosso pensamento, é por isso que a gente está vestindo esta cor, não à toa, e é por isso... porque a gente não pode ter medo, né? A gente não pode ter medo, a gente não pode ter medo de lutar por aquilo que a gente acredita, que a gente possa fazer de forma, quem sabe, amorosa, né? Mas a gente tem que fazer esse papel. Então, eu te agradeço pelas palavras. Isso é importante, Mônica, isso que você falou.
A gente vai para a luta, mas vai com amor, né? Vai sem rancores, né? Sem deficiências cognitivas, na medida do possível, né? E sem se sentir diminuído, né? Claro, a gente vai com essa força que temos das diferenças, o nosso pensamento, a gente vai pelo nosso ideal, né? E vamos continuar, querido. Continuamos, Mônica, vamos para frente, que tem Vamos, muito olha, para ser construído. muito obrigada por esse bate-papo delícia, viu? Que tenhamos mais, né? Tenhamos outros. E eu agradeço a sua presença, eu agradeço a presença de todos que estão aqui assistindo, que estiveram aqui até o fim. Se gostaram, dê aí a curtidinha, façam os comentários. Eu passo perguntas, comentários para o Luiz, ele responde, né, Luiz? É muito importante para o canal, para a gente sentir o que vocês estão achando. Então, se manifestem, se inscrevam, enfim, todo esse processo que para nós que está aqui é muito importante. Luiz, beijo grande. Beijo para todo mundo. Mônica. Parabéns pela iniciativa. Vai em frente. Namastê.